Sim, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula do canal Matemix. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gibran, sou professor de matemática e hoje vamos resolver a questão 24 das vagas residuais, o FRN 2018.2. Solta a vinheta. Galerinha, uma questãozinha aqui sobre geometria espacial de posição. Vamos ao enunciado. A figura a seguir apresenta o edifício do Instituto Metrópole Digital IMD da UFRN. Observando as retas R, S, T e U dispostas sobre as arestas definidas pelos planos que formam as paredes do edifício, verifica-se que no item A ele fala que as retas R e T são concorrentes e coplanares. No item B, as retas S e T são paralelas e não coplanares. C. As retas T e U são concorrentes e reversas. As retas R e U são paralelas e não reversas. Vamos à questão. Galerinha, mas antes que a gente comece a questão, deixa eu lembrar para vocês e perguntar se vocês já adquiriram o material das vagas residuais para você aqui passar, pelo menos fazer uma maravilhosa prova na parte de matemática. Livrinho aqui, materialzinho feito por mim com muito carinho. São mais que 500 páginas, questões resolvidas, questões propostas, todo o conteúdo do edital. É só entrar em contato comigo para você adquirir aqui a chave do seu sucesso, a chave de entrada na UFRN. Beleza? Qualquer coisa, entre em contato com o telefone que está aparecendo e vamos embora. Galerinha, o negócio aqui é o seguinte, presta bem atenção. Olhando aqui para a questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui rapidamente, deixa eu ver aqui, cadê? Tirei, vou colocar um cubo e eu quero fazer o seguinte, no enunciado, se você reparar direitinho, ele fala praticamente sobre 4 situações. Quais são? Retas concorrentes, retas coplanares, retas paralelas e retas reversas. Só que existem algumas retas específicas quando são concorrentes e reta específica quando for reversa. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Primeiro vamos falar sobre as retas concorrentes. Galerinha, retas concorrentes são quaisquer dois pares de retas que tenham um ponto em comum. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse cubo aqui ele vai ajudar muito a gente a visualizar as coisas. Então, a gente tem essa reta e eu vou colocar aqui essa outra reta. Então, veja bem, você tem essas duas retas e elas têm um ponto em comum que seria exatamente aqui no vértice deste cubo. Pessoal, isso é um maravilhoso exemplo de retas concorrentes. Outra coisa, essas duas retas, além de serem concorrentes, elas são coplanares. Sempre que você tiver duas retas concorrentes, elas vão ser coplanares. Não tem como elas não serem. Ou seja, se você tem duas retas que se cruzam em um único ponto, sempre vai existir um plano que consiga conter as duas ao mesmo tempo. Isso aqui é uma observação bem importante. Nesse caso, a face aqui desse cubo, se a gente prolongar essa face em todas as direções, vai se tornar um plano. E esse plano vai conseguir conter essas duas retas. Então, coloca essa observação aí. Duas retas, sempre que forem concorrentes, obrigatoriamente elas serão coplanares. Elas vão pertencer a um único plano. Beleza? Porém, existe aqui um tipo específico de retas concorrentes, que não deixa de ser coplanar. Eu vou tirar aqui, ó, jogar para cá. Essas duas retas, elas são concorrentes. Por quê? Porque elas têm um único ponto em comum. Tá aqui esse pontinho bonitinho. Elas são coplanares? São, porque elas pertencem a essa facezinha aqui. Não é exatamente só a face, é esse planozinho aí que seria a face aí desse cubo. Se você estender essa face, vai se tornar um plano que vai conseguir conter essas duas retas em questão. Só que essas retas aí, elas são concorrentes, mas elas recebem um nome específico porque elas formam entre si 90 graus. O nome que elas vão receber são de retas perpendiculares. Então, sempre que duas retas, o cara fala, oh, essas duas retas aqui elas são perpendiculares, já fique sabendo que primeiro elas são concorrentes, todas as retas perpendiculares são concorrentes. E outra coisa, se são retas perpendiculares, elas são coplanares. Vai existir um plano que contenha as duas ao mesmo tempo. Vamos agora falar sobre retas paralelas. O que é que são retas paralelas? Retas paralelas que o pessoal define um pouco assim, não é que define errado, mas define de maneira incompleta. Retas, muita gente fala assim, retas paralelas são retas que não têm pontos em comum. Tá bom, pode ser, mas na verdade existem retas que não têm pontos em comum e não são paralelas, que na verdade são as reversas.
para ser retas paralelas tem que satisfazer a duas condições: não ter pontos em comum e também pertencerem ao mesmo plano. E existe um tipo de reta paralela, de retas paralelas, que eu não vou entrar em questão, que são retas paralelas coincidentes. Essa daqui eu vou fazer de conta que não existe por enquanto para resolver essa questão. Então, retas paralelas são duas retas que não têm pontos em comum e elas pertencem ao mesmo plano. Vou colocar aqui, ó, tirar essa daqui, ó, e jogar essa para vocês. Aqui é um exemplo claro de retas paralelas. Elas não têm pontos em comuns, né? E elas pertencem ao mesmo plano, que é essa facezinha aí do cubo. Se você estender essa face do cubo em todas as direções, essa face vai virar um plano e esse plano vai conter as duas retas simultaneamente. Então são duas retas que não têm pontos em comum, mas pertencem ao mesmo plano, elas são coplanares. E agora vem o principal, que são as retas reversas. A reta reversa está aqui um claro exemplo de retas reversas. São retas que não têm pontos em comum, mas não são paralelas. Por quê? Porque não existe plano que as contenha. Não existe um plano que contenha as duas retas ao mesmo tempo. Então, pela definição, retas reversas nunca vão poder ser coplanares. Escreva aí, viu? Retas reversas não podem ser coplanares. Retas concorrentes sempre serão coplanares. Retas perpendiculares sempre serão coplanares. Retas paralelas sempre serão coplanares. Retas reversas nunca. Retas reversas nunca vão ser coplanares. É impossível, trabalhando com a velha geometria euclidiana. Então, essas retas são reversas. Outra coisa, veja que a projeção de uma sobre a outra, aqui bonitinho, olha, formaria aqui retas concorrentes, apenas concorrentes porque não formam 90 graus. Porém, existe aqui um outro caso lindo e maravilhoso, ó. Olha só, aqui é bonito pra caramba. Essas retas, elas são reversas. Por quê? Primeiro, porque elas não têm pontos em comum. E o principal aqui é porque também não tem plano que as contenha. Só que essas retas, elas são reversas, elas vão receber um nome específico. Qual é? São retas ortogonais. Por quê? Porque a projeção de uma forma 90 graus com a outra. Tá aqui, ó, bonitinho. Olha que coisa linda. Ou seja, então a projeção de uma forma 90 graus com a outra, elas são retas reversas? São, mas elas são chamadas de ortogonais. E retas ortogonais são reversas, e retas reversas nunca serão coplanares. Galerinha, o que a gente vai fazer agora? Voltar para a figurinha, olha que coisa linda, e vamos analisar as situações no item A. As retas RT são concorrentes e coplanares. Vamos ser sinceros. Aqui, só olhando para o enunciado, você fala, o que o enunciado está falando está correto. Vamos ver agora se na figura isso está correto, porque todas as retas concorrentes são coplanares. O que eu vou querer saber é se RT são concorrentes. R, olha quem está aqui, e T são concorrentes, elas concorrem nesse ponto, e todas as retas concorrentes são coplanares. Qual é o plano aqui da frente do prédio? É a alternativa A. Eu vou logo marcar aqui, deixar bem claro que é a alternativa A. Bora para B. B, as retas ST são paralelas e não coplanares. Bom, vamos ver. ST. Rapaz, o problema é que ST são paralelas e não coplanares. Retas paralelas sempre serão coplanares. O enunciado já está errado. Se bem que, vamos ser sinceros, ST elas são paralelas? Aqui na figura elas são paralelas. Mas não coplanares, isso é impossível. Todas as retas paralelas são coplanares. Então a B está errada, né? No enunciado você já tira que ela está errada. Vamos para C. T e U são concorrentes e reversas. Impossível. Para ser reta concorrente tem que ter um ponto, tem que ter um ponto em comum. E reversa não tem ponto em comum. Então a C é uma contradição. Mas se você quiser dar uma olhada, cadê T e U? T está aqui e U está aqui. Na verdade, T e U elas são reversas, né? Especificamente até ortogonais, mas concorrentes não. E no item D? No item D, deixa eu ver. R e U são paralelas e não reversas. Primeiro que assim, R e U elas não são paralelas, né? Vamos ser sinceros. E não reversa. A alternativa D está errada pra caramba. Então a gente vai ficar com a alternativazinha A. É uma questãozinha que o pessoal não tem muito hábito de fazer ou de observar. Essa chamada geometria espacial de posição. O pessoal aí da área da arquitetura faz essa questão com a tranquilidade, tá ok? Mas, pessoal, eu espero aí que vocês tenham entendido, galera. E claro, como sempre,
próxima semana tem mais. Valeu!